Mas agora onde estão os pregadores? Onde estão os verdadeiros? Onde estão os que protestam? Onde estão? Digamos que a nossa geração é a geração mais cristã de todos os tempos. Digamos que a geração do século II, já que lá tinha muitos mártires, foram muito perseguidos. Olhamos na vida de muitos reformadores, sendo perseguidos, outros sendo postos em fogueira, nas fogueiras, sendo queimados vivos. Pessoas sendo cortejadas. Tamanha perseguição à igreja, e digamos assim que não, naquela época é porque existia tanta hipocrisia, naquela época é porque existia tanta bandidagem cristã, e a nossa época nós somos mais cristãos. Não, essas coisas não são assim, não são assim, não são assim. Eu ouvi uma das pregações de Paulo Júnior, onde ele fala assim, que as heresias do nosso tempo, comparando com as heresias daquela época do passado, aquelas heresias daquela época é como se fosse meio-dia para nós. Para eles é uma escuridão tremenda, comparando as nossas heresias. Nós estamos em dessas treva, completamente treva, onde até os tais ditos reformadores estão conformados. Aí Jesus, ele disse que o mundo não pode, não pode. Por quê? Porque você não testifica as suas maldades. Vocês não querem problema. Eu não quero problema. Estou na paz. Quem gostaria de ver o filho dele na prisão? Porque está a dar a boca. Quem gostaria de ver o filho dele em uma igreja bíblica onde pregam a verdade e aí perseguir essa igreja? Quem gostaria? Meu Deus, por que nós não somos perseguidos afinal de contas? Por que ninguém fica atrás de nós? Por que ninguém fala mal de nós? Por que nós somos os mais queridos? Sim, a causa é essa. É porque nós estamos de boca fechada. Às vezes não só porque estamos de boca fechada, e às vezes é porque nós mesmos não conhecemos a verdade. Então, essa aqui é a coisa que aconteceu com Jesus. Ele disse que o mundo não pode vos aborrecer, mas ele aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Meu tempo ainda não está cumprido. Ela se refere ao seu ministério. Meu tempo ainda não terminou. Meu trabalho ainda não terminou. Quando o meu trabalho que meu pai me deu para fazer terminar, então sim, estarei pronto para entregar minha vida. Jesus disse isso nesse mesmo livro, no capítulo 17, se você leres bem, capítulo 17, versículo 4, ele fala assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse capítulo, versículo 4, ela mostra que Jesus Cristo consumou, ou seja, terminou naquele momento a obra que o Pai havia lhe dado. Nós sabemos muito bem que aquela foi a oração intercessora de Cristo. Foi a oração de despedida. Foi a oração do seu ministério já estava totalmente no fim. Mas nesse capítulo ali, nesse texto, ela nos diz que ainda não havia se cumprido, ainda não havia cumprido o seu ministério. Ele ainda estava no meio, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Havendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Ok. Eu quero chamar a atenção muitas vezes, com todos esses pontos. Você sempre será amado. Não importa, você pode crer em tudo que você quiser crer. Mas enquanto a tua boca fica calada, né, as pessoas podem ensinar, não pode apontar dedo, não podes. Não podes.
Porque isso aqui é contra a regra. Quer dizer que o mundo, o sistema mundial, o nosso sistema tem uma regra. Ninguém pode apontar dentro de ninguém, cada um faz a coisa dele. Mas Jesus Cristo apontou, por que nós não podemos então? Se o próprio mestre apontou e disse que vocês são falsos, esses aqui são mentirosos, esses aqui são hipócritas. E quem somos nós para não fazer isso? Como nós somos os mais inteligentes? Se conseguimos uma maneira, uma fórmula de descobrir que também já não há mais necessidade. Se Cristo Jesus apontou, Cristo Jesus disse: esses aqui são falsos. Jesus disse assim: cuidado com o fermento de Herodes, dos fariseus. Cuidado com a doutrina desses homens. É isso que estava a dizer. Cuidado com esta doutrina, é falsa. Não dá ouvido a esta doutrina. Meu Deus, nesse tempo, nessa época, falar isso é problema. Eu dizendo, cuidado com a doutrina, com o fermento do catolicismo. Cuidado com o fermento, com a doutrina do pentecostalismo, do neopentecostal, da prosperidade, da teologia da prosperidade. É problema, meu irmão. Você vai entrar em grande problema. Não dá. Fica só calado. Mas Jesus alertou os seus discípulos. Jesus avisou os seus discípulos, disse: cuidado com esses homens. Cuidado. Ele não somente falou na escondida, mas muitas das vezes ele disse publicamente, no fim, como estava sendo julgado, ele mesmo disse: que por que você vai me interrogar? Interrogam aqueles ali que eu ensinei para ele, porque eu nunca lhe ensinarei o culto. Eles não me ouviram. Jesus já lhes disse que vocês são hipócritas. Vocês são 2 vezes filhos da ira. Vocês são piores que Sodoma e Gomorra. O vosso julgamento será muito mais terrível. E quem disse isso, afinal de contas? Não é Jesus. Jesus não disse isso. E por que nós não podemos dizer, ao ver a igreja sendo maltratada, ao ver a igreja sendo difamada, ao ver falsos pastores em púlpito, ao ver falsos mestres a ensinar, ao ver escândalos na igreja, ao ver escândalos na igreja, não dá para falar, não dá para poder protestar contra isso, não dá para levantar o dedo, porque isso aqui vai estar em contra. Que tipo de pastor angolano fala mais sobre isso? O bolso já está cheio de dinheiro, por que vai ter mais problema? Já está bem de carro, tem um acelerado, já está vendo um condomínio, já está em dia demais. Vai complicar mais porque já tem seguro de vida, tem tudo, tem uma boa parte da vida completa, assim como se dizem. Mas agora por que vai mais chamar o nome dele? Fala mal de outro pastor. Por quê? Por quê? Aí está. São homens que não estão prontos para largar os seus bens por amor à verdade. Jesus largou todos os bens, incluindo a sua própria roupa. Morreu nu. Largou tudo, meu irmão, tudo. Não tinha nada lá na cruz. Morreu. Então quero dizer, quero incentivar uma coisa. Pregue a verdade. Busque a verdade. Fale a verdade. Amém? Ok, é isso ali que eu queria falar para nós. Queríamos falar no dia de hoje. Quero compartilhar um bocadinho disso. Essa aqui é a causa que Jesus Cristo foi odiado. Ele mesmo disse: o mundo me odeia porque eu testifico que as suas obras são boas. Esse é o motivo. Não tem outro, meu querido irmão. Não tem. Hoje em dia falar mal sobre alguém, falar que não, vou falar não, o plano tem inveja. É isso aí. Falar mal que o plano está errado. Não, o plano isso é inveja. O outro já está prosperado, é inveja. Tem grande igreja, é inveja. Isso não é inveja, meu irmão. Então Jesus tinha inveja com os fariseus. Jesus tinha inveja com os saduceus. Jesus tinha inveja com os zelotes, com o doutor da lei.
Se você tentar me dizer isso, então eu vou dizer a mesma coisa que Jesus também tinha inveja. Veja só o contexto assim, hoje em dia. Hoje em dia. Você conversa com alguém, fala para alguém, diz para alguém, eles pensam que tudo quanto está dando certo é de Deus. Já que fez isso, deu certo, é de Deus. Mas não, nem tudo que dá certo é de Deus. Pregue simplesmente a verdade. Pregue a verdade, nada mais senão a verdade. Vamos incluir nossa cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor.